Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa live hoje. Seja muito bem-vindo. Nosso tema hoje é um tema que vai empoderar a sua vida hoje. Você que vai investir o seu tempo conosco nesse bate-papo hoje à tarde. E o tema hoje é Mulher Empreendedora, um tema que minha amiga, eu vou convidá-la para debater esse assunto, a Lea Mairic, e já eu vou chamá-la, ela já está aqui conosco. Então esse é o tempo de você lá pegar o seu caderno, seu lápis, sua Bíblia, fazer as anotações. Creio que muitos insights, muitas conexões com o Pai vão abençoar a sua vida nessa tarde. Deus tem algo muito especial para a sua vida e eu sei que Ele vai falar profundamente ao seu coração nessa tarde. Então, clica nesse aviãozinho, convide as suas amigas que precisam ouvir essa palavra, que precisam ser empoderadas nessa tarde. Convide as suas amigas, pegue o seu cafezinho, vamos tomar esse café hoje da tarde juntas e aprender o que o Senhor tem para a nossa vida nessa tarde. E como a gente sempre faz, o objetivo dessas lives é para edificar o seu coração, para te inspirar, para te encorajar a ser a mulher que Deus te criou para ser, pois você é filha amada de Deus. Creia nisso, creia que Deus vai falar profundamente ao seu coração e a gente, como começa todos os sábados aqui, a nossa base é a palavra de Deus. E eu quero abrir a palavra de Deus. E você conecte aí também a sua Bíblia em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Essa palavra me chamou muita atenção quando ele fala: faça-o com a força que Deus provê. Tudo que nós fazemos, eu creio que todas nós, mulheres, nascemos para empreender. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. E é Deus que nos provê essa força. Se você está nessa tarde se sentindo fraca, se você está nessa tarde aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou no carro, onde você estiver, peça a Deus que Ele vai prover a você essa força. Porque tudo que Ele nos entrega, tudo é para a glória dEle. O poder para todos sempre. Nós temos um chamado especial. Você tem um chamado especial. Creio que Deus te capacitou com vários dons e talentos. Hoje nós vamos repartir com você quais são esses princípios do empreendedorismo que nós podemos aplicar na nossa vida como mulheres, a você também que está aí como homem, como ser um empreendedor, como adquirir esse espírito empreendedor para o seu propósito, para o seu trabalho, para o seu chamado, para aquele dom que Deus te capacitou. Então, empreendedorismo, eu quero iniciar aqui, é uma disposição ou capacidade de idealizar, de coordenar, de realizar projetos, serviços, negócios, os propósitos que Deus colocou ao seu coração. Então, é preciso ter uma disposição. E às vezes essa disposição pode demorar um pouquinho, porque às vezes a gente está nesse momento da pandemia, a gente está um pouquinho desanimado. E Deus fala na palavra que acabamos de ler: faça tudo com a força que Deus provê. Eu libero sobre a sua vida nessa tarde essa força de Deus para que você continue a idealizar
o propósito, o chamado, o serviço, os projetos que Deus colocou no seu coração. Nós vamos tirar esses projetos do papel e vamos trazê-lo para essa realidade de hoje. Eu creio que essa crise que nós estamos vivendo é uma oportunidade tremenda que Deus está te dando para você realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Então, no cenário atual do nosso mercado hoje de trabalho no Brasil, né, nós temos passado, o empreendedorismo tem sido uma característica essencial para o sucesso. Ele não está apenas relacionado aos negócios, mas pessoas podem demonstrar um pensamento empreendedor. Eu creio que Deus nos capacita com esse pensamento empreendedor. Então, esse pensamento empreendedor, ele pode estar na sua casa, você que é mãe, você que cuida dos seus filhos, do seu lar. Esse pensamento empreendedor pode estar na escola, você que é professora, você que é estudante. Esse pensamento empreendedor pode estar na sua vida pessoal. Deus pode, em nome de Jesus, te capacitar a idealizar os projetos que estão no coração de Deus, para que você seja impulsionada, empoderada a realizá-los. Esse pensamento empreendedor pode estar no seu ministério, você que é pastor, que é líder, creio que Deus pode te capacitar com esse espírito empreendedor. Então, o empreendedorismo, ele está relacionado em todas as áreas da nossa vida. Ele trata de criatividade, de solucionar os problemas, né? E uma visão estratégica. Nós precisamos. Essa palavra, como eu acabei de dizer, é uma característica essencial hoje para o sucesso. E eu quero convidar uma pessoa que Deus, com certeza, deu essa característica e esse pensamento empreendedor, que é minha amiga hoje, que vai estar comigo nesse bate-papo hoje, a Lê Mairink. Ela é formada em administração hospitalar e especializada em marketing e gestão de negócios. É empreendedora da Casa de Sofia, treinamento especializado na área de saúde. Ela trabalha como diretora da AMIL e eu gostaria de convidá-la nessa tarde para ter um papo bem empoderador para nós hoje. Já estou aqui aceitando o convite dela e é um prazer, uma alegria, amiga, receber Oi, você aqui. Marina, muito Seja bom. bem-vinda. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui essa tarde com todo mundo. Muito legal. É um prazer. Sim, todos os temas que eu tenho colocado diante de Deus, e eu tenho colocado as pessoas também diante de Deus. E quando Deus me deu esse tema, eu lembrei de você. Eu falei, não, tem que ser a Lê. Amém. Amém. Que hoje ele me use aí, que o Espírito Santo possa me usar para ajudar essas mulheres, como você falou aí no início, em oração, né? Que se eu puder auxiliar de alguma forma, eu fico muito feliz. Eu vou ter uma tarde assim perfeita. Amém. Nós estamos aqui para semear, né, Alê? A Isso gente mesmo, adquire os conhecimentos, mas os resultados vêm quando a gente compartilha esses conhecimentos, né? com E esse, certeza. e esse é o propósito das lives aqui, aos sábados. Muitas pessoas têm dado feedback, o quanto têm sido abençoadas. E a gente tem que ser esse canal, né? Se Deus deu um dom, deu um conhecimento, a gente tem que compartilhar. Com certeza, minha amiga. Então, vamos então começar o nosso bate-papo, então. Tem muita Vamos gente lá. que tem dificuldade do que é o empreendedorismo. Você quer explicar para a gente o que seria essa palavrinha? O empreendedorismo é como você falou, né? Você não precisa necessariamente montar um negócio, né? Você pode ser uma mulher do lar, empreendedora, Uhum. na escola, como você falou, e é uma habilidade que você tem de desconstruir, gerenciar, desenvolver projetos, atividades ou novos negócios, né? Então, esses novos negócios você pode fazer aonde você está, para a comunidade, né? Não só um negócio lucrativo, mas para a sociedade,
dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, né? O empreendedorismo também é a capacidade que o indivíduo tem de projetar esses novos negócios e idealizar inovações, transformações inovadoras. Então, a gente pensa assim, tem que ser uma grande ideia. Não. Então, no dia a dia, a gente aí, como mulher, a gente já tem isso mais ou menos que no sangue, né? No nosso princípio aí, que a gente todo dia tem que equilibrar um monte de bolas e dar um monte de soluções aí ao longo do nosso dia a dia com os filhos, com o trabalho, aquelas que trabalham fora, né? Os homens do mesmo jeito, né? Hoje mais participativos. Algum tempo atrás, na geração dos nossos pais, nem tanto, mas hoje eles fazem parte também desse empreendedorismo aí, dividindo as tarefas com as mulheres, né? Eu estava assisti as outras lives com as nossas irmãs aí, com propósitos também, e muitas falaram sobre isso, né? Sobre essa questão de dividir a tarefa aí com o marido. Acho que a Nathalie foi uma das pessoas que falou sobre o tema aí da educação, né? E falou um pouco sobre isso. Então, hoje, interessante o que você falou, que surge das nossas necessidades, né? E essa pandemia está surgindo muitas coisas para quem está agarrando essa oportunidade, igual eu falei, né, Ale? Com certeza, Marina. Às vezes é no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, que você se descobre empreendedor, porque às vezes você não se enxerga, você não vê oportunidade, né? Eu li um livro que ele marcou muito a minha vida, que é muito interessante, que ele fala como surgiu o livro de Solé, o Circo de Solé, Circo de Solé. É o Oceano Vermelho. A estratégia do Oceano Azul em meio ao Oceano Vermelho. Ele fala um pouco disso. Ele foi criado exatamente no momento em que os circos tiveram que se reinventar. Porque não podia mais levar os animais, ficar presos, né? Aquela situação toda conflituosa. E aí, em meio a isso, uma pessoa surgiu essa ideia de fazer uma coisa diferente. Então, assim, no meio do Mar Vermelho, tava todos os circos falindo, fechando, e aí veio uma pessoa empreendedora e pensou, por que não mudar? Não fazer fazer um espetáculo diferente, né? E esse livro me marcou muito e eu sugiro aí que as pessoas procurem fazer leitura, quem se interessar, porque é muito legal. Ele tem uma história muito legal. Fica a dica aí. Eu gosto de histórias. Eu tô, assim, muito apaixonada com biografias, né? Essa semana, não sei se você viu, saiu uma reportagem no Correio Brasiliense que ganhou um prêmio de uma oficina automotiva, Águida Oliver. Ela superou todos os preconceitos e ganhou reconhecimento internacional em sua oficina automotiva. Olha, que legal, né? Bem aqui pertinho. Então, assim, ela tirou aquilo do papel no meio dessa crise e foi reconhecida internacionalmente. Uma mulher disciplina, legal, muito legal. Então, muito assim, legal. Às vezes tem pessoas que às vezes tem esse pensamento empreendedor, mas tem medo, né, Ale? Como que foi para você quando você abriu o seu negócio? Então, Marina, eu sempre tive um sonho, né? E esse sonho era... A gente começou a empresa que eu trabalho há mais de 20 anos, é a minha assistência médica. É uma empresa que ela sempre foi muito focada em capacitar os colaboradores, treinar. E isso, a gente cresceu lá com o fundador, dando essa lição, sendo esse líder que nos motivava e nos levava para esse caminho, né? Então, assim que eu entrei na empresa, eu sempre fui muito tímida, apesar, talvez não pareça, mas eu sempre fui muito tímida e eu tive que quebrar alguns processos internos que me dificultavam falar em público, porque o primeiro grande desafio que eu tive com 1 ano de empresa foi ter que treinar a rede credenciada. E eu tinha do meu lado uma pessoa, assim, bastante
carismático, aberto, e ele foi um dos primeiros inspiradores que eu tive nesse momento de empreendedorismo, que foi um empreendedorismo. E aí, assim, aí a partir daí eu comecei a tomar gosto, fiz a minha faculdade, fui trabalhar num outro projeto que eu também tinha que dar palestras, que era mais doído ainda, porque um era um treinamento muito focado nas secretárias de médico e esse era voltado para a qualidade de vida, que foi um setor que eu fui trabalhar, era um setor novo na empresa. E aí a gente tinha que falar com grandes empresas, diretores, e era outro foco, né? E aí eu tive mais uma vez, tive que fazer até terapia para quebrar um pouco essa barreira, esse medo. E aí foi bem interessante, porque aí começou a surgir um sonho, um desejo do meu coração de ter uma escola aí de liderança, que desse treinamento focado na área de liderança e técnicos também, mais comportamentais, focados na área de saúde, ou seja, recepção, essa parte administrativa. E aí, com esse desejo, por incrível que pareça, surge uma oportunidade. Dentro da própria empresa, um prestador de serviço nosso era de uma área totalmente diferente e criou a Casa de Sofia e começou a trabalhar com a Casa de Sofia. Ela ficou 3 anos com a empresa e aí, num dos eventos que a gente estava fazendo para a Mil juntas, ela me chamou para um almoço e me ofereceu a comprar a parte dela, da empresa, porque ela estava ressignificando toda a vida dela, saindo do marketing, saindo dessa empresa e indo para uma outra área. E aí eu falei, não, essa é a oportunidade, eu não posso perder. E então, assim, meio que caiu no meu colo um desejo, um sonho que eu tinha no meu coração. E a oportunidade ficou atrelada ao seu preparo, que você já estava se preparando para isso. Já estava me preparando, eu tinha esse desejo, essa vontade, e ainda não tinha tido oportunidade até por conta do trabalho mesmo, né? Mas quando surgiu, inclusive, a gente comprou, eu, uma amiga minha, e a empresa ficou parada 1 ano, até a gente poder ter ideias, colocar tudo no papel e começar a construir os nossos cursos. Sim. Mas que é hoje a Casa de Sofia, né? Isso, hoje a empresa já tem 8 anos e é um desafio aí diário, né? A gente manter a empresa e faz parte, né, do empreendedorismo, que é a resiliência, um dos pontos que a gente precisa ter. Não, e nesse tempo, então, né, Ale, tem sido, então, desafiador para vocês, porque hoje está tudo online, né? Como que vocês estão enfrentando essa realidade hoje com a Casa de Sofia? Então, nós estamos agora nos readaptando, né? A questão da adaptabilidade aí e da resiliência. Isso. Nós estamos, nesse momento, fazendo o curso de planejamento estratégico, Marina, que foi um que eu tive a oportunidade de fazer junto com a igreja. Né? Fizemos muito juntos, legal. Né? Você até trouxe ele aqui em Brasília. Trouxe. E ele está fazendo com a gente. Então, esse é o primeiro passo. Né? A gente, todos os meses, tem um encontro virtual. E agora a gente vai lançar aí 2 cursos virtuais para dar sequência aí, porque a gente, de fato, esse é um grande desafio para a Sofia. A gente gosta de pegar, a gente gosta de abraçar, de dar os mimos. É bem diferente o trabalho que a gente faz. Então, agora a gente tem que passar aí por esse momento e mudar um pouco, né? Se adaptar a essa nova realidade. Se adaptar. Né? Que isso faz parte das características do empreendedor, né? Ele precisa estar preparado para essas intercorrências, né? Esse momento que a gente está vivendo. Muitas empresas que não estavam preparadas, infelizmente, estão fechando as portas, né? Tem que ter essa resiliência, essa adaptabilidade, tem que ter foco, disciplina. Então, assim, a gente vê que muitos restaurantes conseguiram aí fazer um novo momento, né? E fazer o restaurante que começou a fazer entrega, o delivery, de tudo que ele tem, né? E adaptar, colocar o pessoal da cozinha dele continuando trabalhando e o garçom para atender, para embalar, para entregar. Esse conseguiu aí
se ressignificar nesse momento, né? Como diz, né? Pensar agora fora da caixa, Fora da usar caixinha, uma boa exatamente. imaginação, a criatividade A para atender esse criatividade, público, né? exatamente. E tem que ter também uma atitude positiva, Marina. Esse é, acho que é principal. É a gente colocar Deus na frente e ter essa atitude positiva também, porque senão você desiste. Na primeira dificuldade que você tem que pensar fora da caixinha, que é o É, tempo inteiro você tem que fazer isso para você ser empreendedor, você desiste, porque é muito difícil, né? E no nosso país, principalmente no Brasil, a dificuldade que tem aí com a questão da política, né? Então, a gente tem que, de fato, ter o pensamento positivo, muita fé, criatividade, inovação, e aí ter a resiliência também para você conseguir, como características principais para você conseguir aí a manter o resiliência seu. é uma palavra que está em muitos livros hoje, né? Que é Isso aí, se adaptar, é tentar novamente, é você resistir a todo esse vendaval que nós estamos vivendo e sairmos mais fortes, né? com Porque certeza. resiliente é você pode bater, 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 mas você tá ali firme e forte, E né? forte. Eu É falo que como é os diz, processos. como diz é ser um fênix, né? Ressurgir aí É das verdade, cinzas. Você cair e se levantar quantas vezes necessário. é verdade, né? E a questão de assumir riscos, como que foi para você? Um empreendedor tem que ter essa Tem. consciência para que vai assumir riscos, né, Ale? Eu acho que o principal, Marina, quando você vai abrir um negócio, você tem que fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, e entender se você está preparado, porque, como a gente está falando, já não é fácil. No Brasil, já isso é um pouco mais difícil ainda. E aí você tem que estar muito preparado como é que eu vou falar? Além de assumir riscos, você controlar a ansiedade, Sim. entender que você saber o onde você está entrando, né? Qual é aquele negócio que você vai fazer? Um negócio que você domina, que você conhece, e aí você tem que fazer essa autorreflexão, tem que saber seus pontos positivos e negativos. O que que aquilo vai poder, tanto positivo quanto negativo, no que aquilo pode ser, te ajudar, né, no seu entender, no seu negócio, né, vamos dizer assim. E Sim. aí você tem que fazer esse controle aí com muito foco, com muita clareza. Você tem que saber lidar com as frustrações, Não pode só porque ir pela empolgação, né, Ale? não, Ah, é não, meu sonho, vamos na empolgação, mas se não não. tiver o planejamento estratégico mesmo, da sua Exatamente. visão, né, onde você quer chegar, aí Tem quando que ter vier esse a foco primeira e tempestade, vai tudo embora. você vai desistir e você não vai saber lidar com as dificuldades e frustrações, né? Sim. Como tudo nessa vida, uma das palavras que eu vi aí falando, acho que foi na última live que você fez, que foi comentado sobre tudo que você vai fazer, você tem que se empenhar, né? Você tem que Isso. estudar, você tem que você tem etapas para você chegar lá, né? Então, no empreendedorismo não é diferente. Então, você tem que fazer uma reflexão, tem que saber se você está preparada financeiramente para investir, Emocionalmente, emocionalmente, principalmente emocionalmente, principalmente. porque senão você se descontrola e você não dá conta de seguir. Porque é aquilo, cada dia é um dia e você vai ter que olhar para você, olhar para o seu negócio e falar: não, eu não posso desistir. Se esse é o caminho, se é isso mesmo que eu quero, eu tenho que ter foco, disciplina e autorresponsabilidade, que é assumir os riscos, assumir seus erros, falar: bom, eu já errei aqui, e é aquela curva da aprendizagem, né? Se eu errei, peraí, vamos pensar com muita clareza. É o momento de eu desistir ou é o momento de eu começar de novo, né? Esse não deu, nesse formato não deu certo, eu vou fazer num outro formato, como você Uhum. falou, né? Agora a gente tem que, ou a gente, eu passei por isso recente, que é Aham. ou
fecha a casa de Sofia, porque eu não consigo me adaptar à tecnologia, ou eu me adapto à tecnologia, É né? verdade. Porque a gente era aquela coisa bem, como eu falei, aquela coisa bem de estar ali perto, né? De fazer olho no olho. E aí aqui, a gente tem que se adaptar aqui também, olho no olho, né? Aí Verdade. é isso que vai movendo, é isso que é inovação, é isso que é a Abraçar, característica. né? Abraçar as ferramentas que estão disponíveis. Hoje, o que Exatamente. nós temos é a internet, né? Então, a gente tem que abraçar. Exatamente. Eu tive que Isso. abraçar. Eu falo assim, que o Muito bem, empreendedor, Marina. E eu tive que abraçou muito abraçar. bem. Eu fiquei com muito medo, mas eu me preparei antes, igual você falou, ali. É muito importante esse preparo. Antes eu fiz um curso de oratória, porque assim, por mais que não pareça, né? Igual você, por mais que não pareça que a gente seja tímida, a gente é. E quando lida com uma câmera, um celular, parece que tudo trava, né? Então, eu Verdade. fiz um curso de oratória, peguei umas dicas com os mentores, que é algo que é importante. Queria até ver com você como que foi. Eu acho importante a gente ser mentoreado por alguém, né? Quando Com você vai certeza. empreender algo, você precisa de alguém que já passou por aquilo, que tem experiência, que vai que dar boas dicas, boas ideias para você superar e não cometer alguns erros bobos, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ter, sim, um mentor, alguém que te fale, que você confie, que te fale. Isso não necessariamente você precisa contratar o coaching, óbvio. Não, Se você tiver possibilidade, sim, mas assim, você não precisa. Mas se você tiver um amigo, uma liderança mesmo que te inspira, vamos dizer assim, né? E aí, eu, graças a Deus, ao longo da minha vida profissional, espiritual agora, até mais, e também pessoal, eu sempre tive líderes inspiradores na minha vida. Então, isso é uma forma de você ser mentorado, né? No momento que você está numa dificuldade, você lembra de um daqueles que você tem contato e liga e pergunta e conversa. Outras mulheres que te inspiram também, né, no seu dia a dia profissional. Você sabe que você verdade. pode contar, que você pode abrir o seu coração e falar o que você acha dessa ideia, né? Se ela é uma empreendedora, ou se ela já passou por isso, ou se ela tem essas características, ou se você sabe que ela vai poder abrir os seus olhos e falar, olha, eu acho que de repente você não tem muita habilidade para isso, mas você pode começar fazendo um curso, porque na verdade o empreendedorismo se você quiser, você estuda e chega lá, né? Como tudo, a maioria das coisas na vida é É uma preparar. habilidade, né, que você pode adquirir, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, eu acho que eu tenho muito essa questão de várias pessoas que passaram pela minha vida e que nesse momento, nos momentos que eu estou em determinadas dificuldades, eu entro em contato com uma delas, sempre elas se encontram à disposição para me dar uma palavra, um apoio, ou me falar a verdade, que eu acho que isso é importante também. Isso Verdade. é a mentoria, né? Isso, esse mentor, ele vai, às vezes, vai te impulsionar num detalhe que faltou para você chegar ao Exatamente, objetivo de uma maneira mais assertiva, né? Até mais rápida também, né? com certeza. E aí fortalecer também a nossa resiliência, Isso aí. né? Eu tenho orado e, assim, Deus, graças a Deus, tem colocado alguns mentores na minha vida. A gente não consegue caminhar sozinho, né, Ale? A gente Sim, precisa estar fortalecido de pessoas, de profissionais, né, nessa área, na área espiritual também precisamos, né? Estamos sim. Muito conectados com importante. pessoas que vão estar orando por nós, porque não é fácil ser empreendedor, né, Ale? As Uhum. lutas, a- as palavras, os desafios são muito grandes. E se a gente não tiver uma estrutura tanto física quanto espiritual, a gente não consegue alcançar esse É o propósito, equilíbrio, né? né, Marina? Como já foi citado em outras lives, tudo tem que ter um equilíbrio, né? É, Então, é o equilíbrio pessoal, por isso que você tem que estar bem psicologicamente para você encarar, tem que ser resiliente.
tem que ter essa questão espiritual, né? Tem que colocar aí diante de Deus esses propósitos para que Ele abençoe e te dê aí o que você precisa para continuar, né? E saber se é isso mesmo. Sim. E pessoal também, né? As pessoas, os amigos, aquelas pessoas que te impulsionam, te colocam para cima para te ajudar. Porque, Então, tem que como eu ter esse coloquei aqui equilíbrio. no início do versículo, né? Cada um exerce o dom que recebeu para quê? Para servir os outros, né? Isso Se aí. Deus deu um propósito para você, um negócio para você, a sua casa, que é onde você empreende todos os dias, a sua família, o seu trabalho, é para servir as pessoas, não é só para nós, né? Exatamente, exatamente. Então, nós falamos aí de algumas características, eu acho que a gente falou bastante, né, das características Sim, sim. do empreendedorismo. E quais são os benefícios ali do Então, empreendedorismo? Marina, às vezes as pessoas falam muito assim, eu vou ser o meu chefe, né? O É, grande sonho é esse, tipo assim, eu vou ser o meu chefe, eu não vou ser mandado por ninguém, mas aí a responsabilidade dobra, né? Então, assim, eu acho que um dos benefícios é você colocar a sua força naquilo ali, colocar aquilo que você acredita, na forma que você enxerga, colocar o seu jeitinho, o seu dedinho, porque cada negócio ele é diferente, né? E a isso, gente vai olhar por trás de uma história de qualquer negócio, pequeno, grande, médio, você vai ver ali o dedinho da pessoa que empreendeu. Você vai ver uma história, uma escrita daquela pessoa, né? A assinatura daquela pessoa é ali. Eu verdade. acho que isso é o mais importante, é o que você falou. Você não pode só criar um negócio pensando simplesmente no dinheiro. Ok, o dinheiro é a consequência, mas você tem que criar um negócio pensando do que aquilo vai ser útil para o seu próximo, né? No que você vai poder ajudar, no que aquilo de fato vai contribuir aí para a sociedade, para as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o grande benefício. E, por outro lado, essa história de você não ter quem mande, eu acho que dobra a responsabilidade. Você vai ter que ter muito mais disciplina e foco, porque aquilo ali está dependendo única e exclusivamente de você, que está à frente, né? Que empreendeu. E, óbvio, você vai depender de outras pessoas, você vai ter que ter muito discernimento para poder escolher, para poder fazer com que as pessoas tenham esse mesmo entusiasmo e você vai ter que vender para essa pessoa que vai vir trabalhar com você um sonho que é seu, né? Isso. Então, isso é bem complicado. Você tem que ter essas pessoas do seu lado e você tem que saber passar essa verdade para a pessoa. Porque nem sempre, né, a pessoa que trabalha com você, às vezes ela vai estar ali por uma necessidade. E se você não tiver essa habilidade de passar uma verdade para ela, você não vai conseguir ir adiante com ela. Ela É vai ver- entrar, mas ela não vai conseguir te ajudar a levar seu negócio adiante. é Então, verdade. também é muito importante você saber escolher as pessoas e passar a sua verdade para essas pessoas. Isso. Então, sim, é um Isso benefício e é uma faca de dois gumes, né? é Nesse verdade. sentido. Ó, a pastora Renata comentou, e durante muito tempo associei que empreendedorismo era relacionado a dinheiro. Quando o Espírito Santo me convidou para ser empreendedora do Reino dos Céus, achei o Olha máximo. isso, que lindo, tá vendo? É isso aí. Quando a gente fala que o empreendedorismo é em todas as áreas, eu assim, a gente já teve um negócio. Não sei se eu já comentei com você, nós há muitos anos atrás, uns 10 anos, mais de 10 anos atrás, nós montamos uma padaria. Só Não que não sabia. era só que não era o nosso sonho. A gente fez com o propósito de servir outras pessoas. Só Uhum. que foi passando o tempo, como o sonho não era nosso, era de outras pessoas, aí aquilo foi Foi sobrecarregando a lindo. gente, foi Uhum. frustrando, foi criando outros problemas porque a gente não sabia gerenciar. Porque Sim. se não tiver o foco, né, se não for o propósito, por exemplo, quando é sociedade, também é uma coisa que não é fácil, né, Ale?
Sim. Se estiver só no coração de uma pessoa, e só uma pessoa trabalhando, a outra não, esse negócio já começou errado, né? Definitivo. É, Então, assim, foi uma experiência muito dolorosa para nós. O propósito nosso era servir, mas no final, não foi isso o final. Não foi um final bom. entendi. Mas a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, né? Da sociedade. Porque É, às vezes você chama alguém que não vestiu a camisa com você, que não está sonhando o que você também está sonhando, e aí é perigoso, né? As frustrações podem vir e algo que poderia ser para abençoar outras vidas acaba sendo uma pedra de tropeço, né? A gente tem que ter exatamente. muita sabedoria, né? Tem. Discernimento na hora de escolher as pessoas com quem vai caminhar conosco, né? Saber liderar as pessoas que vão estar, né? Você tem que gostar daquilo que você vai empreender, é aquilo que você falou. Eu acho que não é só, você tem que criar alguma coisa que vai servir o outro, mas que você tenha muito prazer em fazer aquilo, né? Uhum. Não seja Porque uma aí obrigação, né? não Não seja seja uma um obrigação. peso, né? Exatamente. Porque aí você vai conseguir passar essa verdade, esse sonho, né? Adiante. Porque Verdade. você só consegue crescer sendo empreendedora quando você consegue dividir esse sonho com outras pessoas. Se você não conseguir dividir, você morre, né? Você nada, nada, nada e morre, como você contou a sua É, experiência. Não era pois uma coisa que vocês sonhavam, vocês fizeram mais com o propósito de ajudar, e acabou que não aconteceu provavelmente nenhuma coisa nem outra. E uhum. aí tem a frustração, né? É, Então, eu acho que antes de mais nada, você tem que ter muito amor, você tem que entrar de coração verdade. naquele empreendedorismo, não só com aquele objetivo, como eu Tem que ter falei, uma ideia bem ineficiente. amadurecida, bem planejada, né? Igual a gente falou desde o início, né? Para Eu que esses passei por benefícios venham ao nosso favor, né? sim, sim. Eu passei por uma situação antes, como você falou, de entrar num outro negócio também. Eu antes da Casa de Sofia, eu entrei numa medicina do trabalho. E até a gente começou a conseguir alguns contratos e tudo, mas é o que você falou, não era isso. Esse não era o meu sonho, não era o que eu queria. Eu entrei muito mais com o objetivo, opa, vamos lá, é uma oportunidade. Vou Sim. entrar junto com essa pessoa, já tem 2, 3 contratos para entrar. Então é aquilo que eu falei, não era a coisa que eu sonhava, não era aquilo que eu queria. E aí eu fui naquela ansiedade de, bom, vou entrar nesse negócio porque já está tudo para dar Vamos ver o que certo. vai dar, né? Não, e muito assim, naquela pilha de não, vai dar certo. Olha, já tem 3 contratos grandes entrando junto. O que pode dar errado? Tudo, né? Eu não me preparei de forma alguma. E aí foi exatamente o que você falou. Com uma pessoa que eu mal conhecia, eu entrei como sócia. Quando você conhece, já é difícil, imagine você não conhecendo. E aí eu me frustrei. Em um ano eu falei, não, não quero mais. E já cheguei falando, não, olha, você quer comprar a minha parte? Fica com a minha parte. O negócio estava próspero e tudo, estava dando certo, mas não era o que eu queria. Ó, a Então, pastora Renata colocou aí uma experiência sobre a equipe, que ela é gerente do Bradesco. Ganhe o coração para que eles venham com você, sonhem com você e realizem com você. é isso mesmo, pastora Renata, é isso mesmo. Se você não ganhar pelo coração, pode esquecer que as coisas não vão caminhar, Aí não vai vão fazer por andar. obrigação, né? Aí Eu não acho que flui, tudo que né? é feito por obrigação é muito doído, né? É muito frustrante. Muito. E E isso aí você. trazendo para o lado espiritual, né? Imagine Deus confiar a você algo e você fazer isso por obrigação. Não dá. Exatamente. Não dá. Não dá mesmo. Ele quer o nosso melhor, né? A excelência, ela honra a Deus. Então, a gente tem que oferecer sempre o nosso melhor, né? Então, os benefícios do empreendedorismo, nós falamos, né? Ele Sim, vai contribuir, né, de uma forma geral, tanto para o nosso desenvolvimento pessoal, quanto
para todas as pessoas que estão ao nosso lado também, né? Eu vi uma frase muito interessante que diz assim, deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Histórias construídas com paixão se tornam inspiração. Isso aí. Falou tudo, Não Marina. é? Eu tenho o criador da Mil, a empresa que eu trabalho, Dr. Edson Bueno, infelizmente tem acho que 3 anos que ele faleceu. E ele tinha isso, sabe? Ele já era dono de um império, mas ele não se cansava de andar em todas as unidades que ele tinha, desde uma agência de atendimento na ponta até a liderança dele, a gerência, a diretoria. Ele às vezes andava sem a pessoa saber que era ele, às vezes era uma pessoa novata da empresa, e ele entrava treinando, perguntando o nome da pessoa e fazendo a pessoa conhecer muitas das coisas. Ele se fazia passar por cliente, ele se Olha, fazia se passar por uma pessoa desconhecida para ele ensinar as pessoas como trabalhar. E era muito interessante isso, porque ele construiu um império assim, fazendo as pessoas acreditarem no sonho dele. E aí ele tinha uma frase também que ele falava que era acredite nas pessoas, invista nas pessoas, que o seu negócio ele vai virar um grande negócio, você vai conseguir, né? E é o que a pastora também, Renata, falou. Você tem que trazer essa pessoa para o seu sonho, né? Tem que fazer com que as pessoas vejam verdade nesse sonho. Senão é, você não consegue. é verdade. E o empreendedorismo, ele visa tornar as nossas vidas mais fáceis e melhores, igual ele. Ele pesquisou, foi ao fundo para ver qual era a necessidade das pessoas. Né? Você Sim, contando aí, entrou em várias camadas para saber o que realmente as pessoas precisam e ser essa resposta, né, que elas estavam precisando. E sim. então, eu achei interessante também, falando do avanço do ser humano como sociedade, né? Nós saímos da roda ao smartphone hoje, né? Isso tudo Isso. porque pessoas empreenderam, né? Pessoas sonharam e foram resposta para os problemas da época, né? Eu E não coloquei aqui, ó, desistiram, né, Marina? E não é, desistiram. e não desistiram. A gente Tinha, tem tanta história, né, de pessoas que fizeram aí 10, 15, 20 tentativas para, na última do empreendedorismo, conseguir provar avião, a história do avião, a história da lâmpada, da luz, da energia elétrica, né? o Thomas Edison, depois de 1000 tentativas, descobriu. Então, Exatamente. ele não desistiu na primeira, né? Então, Uhum. fica um aprendizado para a gente, desse e de outros grandes empreendedores. Nós temos aí Bill Gates, né, que fundou a Microsoft. Ele falou numa frase aqui que eu pesquisei, dizendo assim: seus clientes mais insatisfeitos são sua melhor fonte de aprendizado. É isso mesmo. É porque a gente tem tendência a olhar o bom, né? E aí isso é outra habilidade que o empreendedor tem que ter. Ele tem que olhar para o que está dando errado para transformar, É né? verdade. Então ele tem que ser, voltando novamente na palavra resiliente, que eu acho que é a mais forte que tem para o empreendedorismo. Então, assim, você tem que olhar por isso que você tem que estar muito bem psicologicamente, espiritualmente falando, para você poder encarar as suas E, falhas é. humanas, E esses as clientes suas insatisfeitos também, né, e, Alê? e ouvir esses clientes insatisfeitos e falar, e não é aquela coisa de tá insatisfeito, o problema é dele, né? É tentar melhorar e mudar, que é aí que você consegue ganhar também esse público aí cativo, né? Para Isso, aí a você. gente ganha, igual a Renata falou, acaba ganhando o coração, né, da pessoa. Ou a gente consegue resolver o problema que, às vezes, no momento, né, por alguma coisa não funcionou, né? Tem o fundador também, que eu achei em umas pesquisas, o Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Uhum. O Facebook, ele foi criado no início, né, com outro propósito. Aí foi crescendo, mudou o propósito, né? E ele fala assim, o grande risco é não assumir nenhum risco.
Exatamente. Você tem que estar muito disposto a assumir riscos. Essa é a palavra certa. É, Porque às vezes você vai entrar com um sonho, né? Sem ter certeza se aquilo vai funcionar, né? Então tem muita questão também da intuição, né? Que para uns pode ser intuição, para outros pode ser também Deus agindo, falando, né? E você escutando e sabendo, eu tenho que continuar. é. Então, a Casa de Sofia, para mim, é um exemplo muito forte disso. Várias vezes eu fui deitar com a certeza que no dia seguinte eu não ia mais abrir as portas, de falar assim, amanhã eu não quero. Mas aí eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer uma oração aqui para ver se é isso mesmo. E É aí, no verdade. dia seguinte, eu acordar revigorado e falar, não, peraí, uma ideia nova e a gente poder estar implementando e aquilo dando certo, funcionando, né? Respostas, às vezes, assim, teve um dia que eu saí e eu fui para o escritório com a minha sócia para falar para ela que não ia mais dar nada, porque tinha umas 2 semanas que eu estava tentando contato com Gustavo Nicolini para fazer o curso, e ele não me dava resposta e eu já angustiada. Aliás, eu tinha um mês, mais de um mês, que eu tinha feito um contato com ele. E ele não me dava resposta, e aí a gente tinha que ter uma pessoa para trabalhar com a gente, e também não tinha essa pessoa. E aí eu passei a noite inteira aqui em oração, e fui, Senhor, me não, ajuda. já estava certa que o negócio até agora não tive resposta para nada, então acabou aqui. E impressionante, a hora que eu sentei na frente dela, ela estava com uma outra disposição, o meu telefone começou a tocar. A pessoa que eu tinha feito contato para trabalhar dizendo que estava disponível, o Nicolini Olha, me mandando mensagem, olha, com data, vamos fechar. E eu falei, gente, então é para continuar, então vamos embora. E aí eu falei até para ela, eu falei, olha, eu já estava tão desesperançosa que eu achava que isso hoje era o dia que a gente ia fechar as portas definitivamente. Então é muito isso mesmo que você falou. Saber que é arriscado, ter esse propósito em mente, persistir e se adaptar a toda e qualquer dificuldade que você vê pela frente. Saindo da caixinha, né? fora da Saindo casa. da caixinha o tempo E quando a inteiro. gente se sentir assim, não esquecer que nós temos um grande aliado, um grande amigo que é Deus, né, Ali? É Como eu isso vi aqui no mesmo. versículo, quando a gente se sentir fraco, o versículo fala façam com a força que Deus provê. Então é na nossa fraqueza que ele se torna forte na nossa vida. É quando a gente não tem assim uma clareza, é ele que vai dar a direção, é ele que vai nos orientar, ele que vai abrir as portas que às vezes estavam fechadas, né? Então a gente Sim, não pode em qualquer coisa, em negócio, na nossa casa, nós não podemos perder essa conexão com o Pai, né? Muito importante, né? Diante disso, tem uma coisa que é muito importante. Ser empreendedor, eu preciso saber liderar as pessoas, né, Ale? Eu preciso sim, ter essa habilidade em liderar. Como sim. que você pode explicar isso para nós? Se quiser dar o exemplo de onde você trabalha ou com a Casa de Sofia. Marina, uma coisa que a gente não pode, quando a gente está liderando pessoas, a gente tem que gostar de lidar com pessoas, né? Acho que a primeira premissa é isso, porque é igual o exemplo que foi dado na live passada. Como é que você, né, vai ser pastor se você não gosta de falar com pessoas? Você não Não gosta tem, de lidar com pessoas? não Então, tem acho que o como. primeiro princípio é esse: você gostar de ensinar, de passar aquilo que você aprendeu, de estar perto, de estar auxiliando, de estar junto diante de qualquer dificuldade, né? Não ter medo de assumir os erros, porque todo mundo é humano. Então, não é porque você é um líder, você está à frente de uma equipe, que você não vai poder chegar para todo mundo e falar: ó, eu errei, desculpa, isso foi uma falha, vamos. Porque você tem que liderar pelo exemplo, né? Verdade. E como que você vai liderar uma equipe se você não dá o exemplo? Se você não é o exemplo? Então, Isso, acho que e carregar essa capa de super-herói, né? é, Eu não erro, que eu sou
né, o invencível, não dá, né, Ale? Nós temos que É. assumir que erramos e assim as pessoas vão crescer assim também, com o nosso exemplo. Mas, infelizmente, Marina, a gente sabe que essa não é a realidade, né? Às vezes a gente trabalha muito com pessoas que estão numa posição hierárquica maior e que elas Uhum. lideram exatamente o contrário, né? Elas nunca erram, elas nunca falham. Não E isso é assumem, né? isso, e acho que isso corta muito essa conexão, né? Como a pastora Renata falou, com a equipe, dela entender que você é humano, dela ver que você está ali tentando fazer o melhor cada dia, comprar e caminhar junto com você. É, Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, você tem que se renovar, você tem que sempre estar aprendendo. Uma coisa que sempre está disposta a aprender, né? E, inclusive, aprender com seus subordinados, com seus liderados, né? Que às sim, vezes você não tem uma habilidade e a sua equipe vai se complementando, inclusive te complementando. Então, verdade. eu diria que uma das características que eu acho importante é a humildade. Você poder reconhecer quando É. você erra, você falar isso para a equipe abertamente, que você também erra enquanto Uhum. líder, assumir e trazer essas pessoas para compreender que você não é super-herói, como você falou, né? Você também é falho. E eu acho que aí eles conseguem te enxergar de uma forma diferente, te enxergar como você é e consegue aí se engajar mais e trabalhar mais com os propósitos que você coloca para eles também. Isso, e aí a gente consegue até identificar quais são os nossos pontos fortes, os fracos, onde a gente precisa melhorar, né? Sim, Onde a gente precisa modificar. Eu acho que nessa caminhada, creio que eu tive que mudar muitas coisas na minha vida, tive que largar outras, tive que adquirir outras. Então, essa autoavaliação é muito importante também para o empreendedor também, né, Ale? sim, sim, Marina. Você tem que se conhecer muito bem, né? Você tem que fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, né? E até entender que tem dias que você não está bem, tem certas coisas que você tem que evitar. Tem que evitar uma reunião, porque É senão não vai dar verdade. certo. Então, tudo isso é importante, porque só assim você consegue, com essa maturidade, com essa mudança aí espiritual, pessoal, né? Você Sim, consegue enxergar um novo horizonte e fazer com que as coisas fiquem melhores do que antes, né? Sejam melhores. é E cada verdade. dia é um novo aprendizado, né? A gente, como você falou, nós aprendemos, a gente tem que ter esse coração ensinável, né? Sim, Um grande líder hoje precisa ter esse coração ensinável. A gente não detém todo o conhecimento, né? A gente precisa estar aberto, né, e disponível para aprender todos os dias. Agora, tem muita gente que me perguntou, fizeram algumas perguntas na live, como se tornar uma pessoa empreendedora. Ah, eu não sou empreendedora, mas como que eu posso, a partir de amanhã, o que que eu posso fazer para eu me tornar uma eu pessoa acho que empreendedora? primeiro é procurar leituras para você tentar ler, entender, né? E primeiro pensar o que que você queria, tá? Você quer empreender, mas o que que você quer empreender? É alguma coisa que você sabe fazer e você quer fazer daquilo uma inovação, né? Mudar, fazer alguma coisa para alguém. Um exemplo aí muito legal é o pessoal da igreja que está vendendo pão com a geleinha, né? Sim, eu acho que ela está até aqui, a Nanda, Então, Pangeia, né? Abriu a empresa pois agora, é, nesse então. momento. Então, assim, eu acho que primeiro passo é você saber o que que eu posso fazer, né? O que que eu vou empreender no quê? É uma habilidade que eu tenho, um produto que eu vou vender, eu vou fazer e vou vender, ou é um serviço que eu vou proporcionar para a sociedade. E aí, a partir daí, você tem que começar a estudar sobre aquilo, né? Tentar entender melhor, procurar livros. Eu até coloquei aqui dois livros que eu achei interessante. Um é Sonho Grande, não é história de mulheres, mas ele é bem interessante, que ele fala de três empresários, grandes empresários do Brasil, Olha, e ele é bem legal.
Esse terminei de ler e ele conta, né, o que, que esses caras fizeram para chegar hoje onde eles estão, na posição de mercado que eles estão, que é a parte de supermercados, né? Conta a história do Pão de Açúcar. São três grandes líderes. Um deles é o dono do Pão de Açúcar. E outro que eu comecei a ler são Mulheres Líderes e Empreendedoras. Eu estou começando agora, mas a leitura é muito legal. O outro, Marina, é um livro que eu sei que você já leu, que é aquele Garra. O Garra, Sim, Garra. ele não fala especificamente do empreendedor, mas ele é um livro muito interessante, porque ele fala exatamente dessa questão da habilidade, né? Da habilidade nata e daquilo que você desenvolve. E Isso, ele porque tem um como a olhar. gente falou aqui, as características do empreendedorismo, elas podem ser desenvolvidas, né? Se você quer ser um empreendedor, Sim, né? Você pode desenvolver essas características, né? sim. Eu até E coloquei umas perguntas aqui, quando a pessoa me tá. perguntou isso, eu falei assim, eu vou pesquisar sobre isso. Então, como se tornar uma pessoa empreendedora? Eu preciso passar por esse processo de reflexão que a gente falou, né? E tem Sim. umas perguntas que podem nos guiar. Ah, Por sim. exemplo, eu consigo lidar com grandes responsabilidades? Você falou sobre Eu tinha isso, colocado essas perguntinhas aqui também. Eu tinha né? a questão da. Eu consigo lidar com grandes responsabilidades, possuo Isso, habilidade para esse negócio, isso, consigo lidar com incertezas e ansiedade, verdade. consigo sair da minha zona de conforto? Essa é uma pergunta muito No- importante. é um ponto que eu queria que a gente falasse, que eu destaquei bem isso aqui, zona de conforto. Porque você não vai viver mais confortável a partir do momento que você decidir ter um negócio, porque você cria uma responsabilidade não só com você, mas para com o outro, né? É E aí, verdade. se você deixa de fazer essa entrega, como fica, né? Eu sou muito ansiosa, então eu tenho que me segurar muito. Porque se eu deixar, se eu me comprometer com alguma coisa e não fizer aquela entrega do jeitinho que eu me propus, eu me culpo muito. Então, eu Ah, tive que trabalhar isso eu também sou espiritualmente assim. e na terapia, tá? Porque Eu senão. me cobro muito também, Elaine. É, Nossa. É a questão da excelência, né? Isso é um princípio de vida. E você se comprometer com algo e não entregar com excelência, isso acaba comigo também. e aí, assim, você tem que entender que isso às vezes não vai depender única e exclusivamente de você, né, Marina? É, E aí é a hora que você tem que sair da sua zona de conforto, porque você às vezes depende de outros e você tem que sim, aprender a depender. Aliás, às vezes não. O tempo inteiro você depende de outras pessoas. E sim. você tem que se habituar que um negócio crescendo, você cada vez mais vai depender dos outros. E aí nem sempre a coisa vai acontecer naquele jeitinho, naquele formato que você quer. E aí você tem que sair dessa zona de conforto e tem que aprender a falar, olha, a conversar com o outro, a tentar explicar o formato que você quer. E, poxa, valeu, aquela já foi? Valeu, tem que, né? Então, voltar para a próxima, para a coisa sair, de repente, um pouco mais, ganhar aí os coraçõezinhos da sua verdade para você conseguir fazer aí do jeito que você deseja. É, tem outra perguntinha lá também. Se tudo der errado, como que eu vou reagir? Ah, isso é muito importante. Se tudo der errado, como eu vou reagir? É igual a gente falou, né? Você falou, citou aí o seu exemplo da padaria. Eu citei o meu exemplo aí que eu nem lembrava, mas olha que Tá interessante. A coisa vendo? foi tão assim que eu nem lembrei. Mas eu acho que a gente tem que ter um negócio é uma incerteza, né? Por mais que você faça todos os passos que você tem que você tem que ter muita persistência para lidar. E diante de tudo, você tem que saber que a gente mora num país que às vezes não nos dá muita condição de ser empreendedores. Às Uhum. vezes, sim, né? Agora eu acho que está até um pouco melhor, estão olhando um pouco mais Sim, para a gente, né? Para os pequenos, para os médios, que isso não acontecia muito no passado. Então, eu acho que a gente tem que ter muita maturidade para entender até onde a gente pode ir também e dizer, olha, e aí talvez é sair também dessa zona de conforto e falar, bom,
eu fiz tudo que dava, mas isso aqui de fato não é a minha praia, não é isso que eu quero, não é Minha isso que vai amiga, ter vai terminar a live, a gente vai abrir de novo. Falta 9 segundos Opa, aqui. Ó, eu vou salvar aqui no IGTV, você que não assistiu, eu vou abrir novamente, tá? Pra gente continuar a live.